Palavra de Deus, Colossenses, capítulo de número 1, do verso 1 até o verso 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Dando sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado pela alegria que temos, Senhor, de tê-la em nossas mãos. Obrigado porque ela tem nos ensinado a viver em Cristo Jesus e nos dar certeza absoluta de uma caminhada segura que temos nele, até chegarmos na glória e até estarmos contigo eternamente. Obrigado, Senhor Deus, por esse entendimento, por esta compreensão, vindo no Teu Espírito aos nossos corações. E assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. A Deus, queridos, nós somos gratos. Nós somos o povo escolhido de Deus, separado para prestar culto, louvor e adoração. Todos nós estaremos na glória, unidos em Cristo Jesus. Seremos um só corpo em Cristo, estaremos para sempre com o Senhor. A Deus nós somos gratos, e a palavra dessa noite é gratidão. A história dessa igreja, do dia 27 desse mês, nós completamos 43 anos de igreja organizada. Já começo a anteceder essas comemorações, colocando a palavra de Deus para nós hoje em espírito de gratidão. Agradecermos a Deus pela história que temos em Cristo Jesus, unidos como povo de Deus aqui em São José dos Campos. A Deus nós somos gratos porque somente Deus pode providenciar todas as coisas para que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade e todos nós possamos andar em novidade de vida, conduzidos pelo Espírito Santo, e cumprimos a nossa tarefa, nossa missão aqui na terra. A Deus nós somos gratos porque Deus nos dá a condição de estarmos juntos em uma mesma igreja local, estarmos juntos fazendo o mesmo trabalho, com os mesmos irmãos, escrevendo a história desta igreja. Isso é um motivo de gratidão a todos nós, porque nós temos um grupo de irmãos, a qual nós mesmos resolvemos que haveríamos de andar juntos, no tempo que Deus assim o permitir. Esse texto é um texto escrito para uma igreja a qual Paulo tem um carinho todo especial. A palavra de Deus para nós aqui nesse texto nos mostra como é viver unido com os irmãos na igreja em tempos difíceis, tempos de heresias, tempos de contradições e tempo onde as pessoas que estão ali reunidas não podem confiar em todas as pessoas. Há um tempo difícil porque aqui estão alojadas ideologias, heresias e culto aos anjos, substituindo a pessoa de Jesus Cristo como o único que deve ser glorificado na igreja. Então é um tempo abençoado, porque temos uma igreja reunida, mas é um tempo de muitas complicações. Essa igreja precisa de um cuidado especial do apóstolo Paulo. Paulo escreve da prisão, assim como ele escreve mais 2 cartas, e ele está passando por grande sofrimento. É um tempo difícil para a vida de Paulo.
é o 12º livro do Novo Testamento, entre os 27 livros, e ele está incluído aí na primeira etapa dos livros canônicos. Então tem uma proximidade muito grande com os fatos históricos do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus. Então uma igreja imatura, uma igreja que ainda não amadureceu todos os conceitos e todas as doutrinas necessárias para que ela ande unida somente na pessoa de Cristo. Então, a história da igreja. Nós somos gratos. Por que você veio? Por que você está presente numa igreja hoje? O que te trouxe até uma igreja hoje? O que aconteceu na sua vida, na sua mente, no seu coração, para você vir à igreja hoje? Que disposição está no seu espírito para você sair da tua casa, nesse calor infernal, desligar o seu ar-condicionado, ou então fechar a sua janela e vir para a igreja hoje? O que moveu você? O que aconteceu na sua vida? O que traz você a participar de uma igreja, sendo que você sabe que é uma reunião de irmãos em Cristo, mas todos nós somos imperfeitos. Se você veio procurar perfeição nesse grupo, você pode procurar outro, porque esse grupo não é perfeito. Ele tem suas debilidades, suas dificuldades. Todos nós lidamos com a nossa pecaminosidade, tanto quanto fizemos aqui na liturgia, um momento de confissão dos nossos pecados. E é necessário que a gente se prepare para estar juntos e reconhecer humildemente que somos pecadores. Tanto quanto a oração feita é de reconhecimento pelo amor de Deus, derramando o seu perdão sobre todos nós. O que move o coração do crente para estar junto com seus irmãos na igreja. E a Deus somos gratos, porque nós temos esta condição, nós temos essa possibilidade, sairmos de nossas casas e estarmos juntos com irmãos em Cristo Jesus. Ele começa essa carta fazendo a sua saudação a Timóteo e aqueles que estão na igreja. Os que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. E ele inclui todos aqueles que estão ali com a sua capacidade de viver unido a esta igreja, esse grupo de irmãos. Epáfras é o fiel ministro de Cristo, é o que conduz o pastorado dessa igreja, é aquele que fundou, é aquele que trabalha, é o pastor dessa igreja, e tem um contato direto com o apóstolo Paulo. Ele está em plenas condições de fazer uma leitura dessa igreja e se mover em ação de graças por essa igreja, por esses irmãos. Vamos ver o que ele agradece? No verso de número 4, ele agradece pela fé. Veja lá, ele agradece pela fé, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. E o ponto de partida para um coração grato por uma igreja sempre será a capacidade de nós crermos, a capacidade de nós recebermos a leitura exata daquilo que nos faz um só corpo em Cristo Jesus. O justo viverá por fé, e é necessário que nós entendamos que esta é uma comunidade espiritual que vive pela fé. O recurso que nós temos para viver pela graça, para a graça e na graça do Senhor Jesus Cristo, é se houver um depósito de fé, esta graça na qual nós estamos firmes. Só é possível tal manifestação se no meu e no seu coração houver confiança plena, entrega completa, plena certeza daquilo que Deus fez em Cristo Jesus por nós, dando a nós o único e suficiente Salvador. E você começa essa oração de gratidão dizendo:
Deus, muito obrigado pela fé, pelo recurso de fé que o Senhor proveu para a sua igreja. E Paulo tem um cuidado todo especial aqui de guardar essa informação e transmitir essa informação no início dessa carta, para que ninguém se perca. E a ideia aqui é leituras que não sejam da palavra. Muitos ali estavam lendo outros textos, procurando nas filosofias e nas ideologias a capacidade de viver como igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é possível. O único recurso que nós temos é a fé. Não há nenhuma outra possibilidade. Essa fé que nós temos para nós mesmos perante Deus. Romanos capítulo 14 vai dizer isso. A fé que tens, tem-na para ti mesmo, na presença de Deus. Nossa fé não é compartilhada. Nossa fé vem para nós, em nosso coração. É um reservatório nosso. E você será conduzido por aquilo que você crê. E quem tem fé, crê, sente e faz. Se você pegar a continuidade da leitura da fé em Tiago, você vai descobrir que a fé não é só um assentimento intelectual, mas é uma capacidade de nós, tanto quanto sentirmos e fazermos de acordo com a fé que nos é dada em Cristo Jesus. Segundo lugar, ele agradece pelo amor, ainda no verso de número 4, e do amor que tendes para com todos os santos. É uma igreja onde os irmãos têm um relacionamento de amor em Cristo, amor fraterno, amor próximo. Ela tem um cuidado em expressar amor. O cuidado da igreja de Colossos, de uns para com os outros, é expressar amor de um para com os outros, como povo de Deus, escolhidos e separados, para viverem juntos naquele tempo, naquela época, enquanto Deus assim permitir. Para com todos, irmãos, é uma coisa complicada, não é? Para com 90%, talvez eu consiga chegar até os 90%, talvez eu consiga chegar até os 95%, e quando eu estou de bem com a vida, eu chego aos 97%, mas para com todos, é um negócio muito complicado, porque a gente não consegue fazer essa dimensão do amor fraternal em Cristo Jesus, se não for na pessoa de Cristo. Qual é a referência desse amor? É a cruz, irmãos. A cruz de Cristo é a única possibilidade de expressarmos o amor de Deus. Na leitura da cruz, Ele a si mesmo se humilhou, se entregou e nos deu a possibilidade de amarmos assim como Ele nos amou. E Ele tira todos os mandamentos. Ele diz o cumprimento de todos os mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Ele tira todo o discurso cerimonial e coloca numa expressão prática e vivencial. Agora o Evangelho de Cristo Jesus, a palavra da salvação, chegou até vós. Você pode amar a todos. Não quer dizer que você vai ser amigo de todos. Amizade no nosso tempo de individualismo é muito difícil, é muito complicado. Fazer o discurso do amigo está tão complicado que a gente prefere não tê-los. Relacionamentos próximos. Nós nos fechamos em nossas casas, em nossos valores, em nossos ideais. Essa é uma boa maneira de viver o tempo presente. Não vamos nos arriscar. Ninguém precisa ser mais amigo de ninguém. E ter amizade hoje é uma coisa muito complicada. A pessoa vai querer se aproveitar de mim. Logo, logo ela vai me passar uma rasteira. A gente começa a fazer conceitos de novela como conceitos cristãos.
seremos traídos. Cuidado com quem você faz amizade, cuidado com quem você fala. Nós ficamos todos trancados aqui dentro da igreja, vamos se garantir, pelo menos a gente não faz amizade com esse povo. Será que é assim que Paulo agradece a Deus? Com certeza, se Paulo estivesse falando dessa forma, o evangelho não tinha chegado até nós, tinha parado lá, dentro da casinha da igreja de Colossenses. Mas assim será a nossa vida, assim será a expressão do amor de Deus. Ele é sacrificial, e se for preciso morrer para amar, assim será. Se for preciso morrer, assim será. Muito obrigado, Deus, pelo amor que essa igreja tem para com todos. Ele é sincero, ele é sem fingimento e ele é sacrificial. Que amor maravilhoso podemos expressar. Terceiro lugar, a esperança, verso de número 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, a qual antes ouvistes pela palavra. E já falamos ontem sobre a fé, o amor e a esperança. A fé, a esperança e o amor. Tivemos conversando a respeito disso, mas essa triunidade caminha junto com toda a teologia paulina e caminha com toda a igreja de Cristo, desde quando ela é conhecida assim. A fé, a esperança e o amor conduzem a igreja. Onde há fé, onde há esperança e onde há amor, a igreja está plenamente ativa. Todos creem, todos têm uma firme esperança e todos amam. Então esta igreja está bem consolidada, e na dimensão do evangelho, aqui em Paulo nós podemos ver que a fé, a esperança e o amor conduzem a vida da igreja. Eles são o único recurso que nós temos, é a única leitura doutrinal e espiritual para conduzirmos a nossa caminhada. Eu preciso de fé, eu preciso de esperança, eu preciso de amor. A fé me dá condições para crer, o amor para botar os recursos de Deus em prática, a esperança, olhar para a glória de Deus. Esses são os recursos que você tem, eles não vão mudar. Por mais inteligente que sejam os nossos pensadores, não tem como acrescentar mais um ponto nessa lista. Não precisamos mais de, não existe mais de. A fé, a esperança e o amor são suficientes para conduzirem a vida da igreja. Muito obrigado, Deus, pela fé da igreja, pelo amor na igreja e pela esperança que essa igreja tem, somente em Cristo Jesus. Aí ele fecha o pacote essencial. Depois ele vai passar por um pacote prático. E ele agradece a Deus pelo ouvir do evangelho, no verso de número 5. Veja lá, pela palavra da verdade do evangelho. Toda a Bíblia, toda a palavra, todo o cânon se resume no evangelho. Cristo crucificado. Você leu a Bíblia de ponta a ponta. E quando você ler a Bíblia de ponta a ponta e decorar esse texto, você vai descobrir que todo ele, do início até o final, fala uma coisa: Jesus Cristo foi crucificado. Todos os versos da Bíblia apontam para Jesus, e Jesus na cruz, o único e suficiente Salvador. Deus, muito obrigado pelo evangelho, pela palavra do evangelho que chegou até nós. Nós estamos muito gratos, porque o evangelho de Cristo Jesus, as boas novas de salvação chegaram até nós, sem vícios, sem entraves. Não há nada que foi acrescentado a esse evangelho, só o evangelho é suficiente. Porque ele tem uma
capacidade de mudar o coração daquele que o recebe e transformar um coração de pedra em coração de carne, e aquele que está morto passar a viver espiritualmente. Deus, muito obrigado porque o Evangelho chegou até a nossa igreja. Não tem nada a acrescentar a esse Evangelho, ele é único, ele é suficiente, ele opera poderosamente, ele muda os corações, e nas mãos do Espírito Santo ele transforma vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Evangelho chegou até nós. Nós não temos nenhuma outra razão para agradecer a presença da igreja e a história da igreja, a não ser pelo fato de Cristo Jesus ser reconhecido como o único e suficiente Salvador. Muito obrigado, Senhor, pela frutificação, verso de número 6. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós. E essa leitura para Colossos era muito importante, porque havia uma produção, eles deveriam proclamar o Evangelho. Era necessário que esta proclamação fosse eficiente, e o Espírito Santo de Deus deu condições para essa igreja, para que ela frutifique. E a frutificação é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo de Deus os faz frutificar. Gálatas capítulo de número 6. É necessário que a igreja frutifique. A gente está pensando que é um discurso que a gente vai falar, né? Uma boa pregação. Pastor, faz aquela pregação, aquela pregação que ninguém resiste. Pega aquele texto que ninguém aguenta na cadeira. Conta aquela história que todo mundo chora. A gente está pensando que é o nosso discurso que vai fazer alguma coisa, né? Pois bem, a frutificação é a presença do Espírito, trazendo frutos do Espírito, para que nós possamos ser luz e crescer no meio de uma geração pervertida e corrupta. E finalmente, o crescimento, a ampliação virá, porque o aumento não depende de nós. O aumento da igreja não depende de nós. O aumento da igreja é uma busca do Espírito Santo. Nós apenas estamos cumprindo a nossa tarefa, frutificando no Espírito. A igreja cresce quando ela está em paz. A igreja cresce quando há paz nos relacionamentos. A igreja cresce quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A igreja cresce por uma consequência direta de como esta igreja depende de Deus. Esse crescimento era de dia em dia. Termino, queridos. Desde o dia que é esse dia? Qual é o dia? Qual é o dia para todos nós? Desde o dia que? Qual é o dia que eu vou morrer e Cristo Jesus vai viver? Qual é o dia que o Espírito Santo vai agir? Qual é o dia onde eu vou permitir que o meu coração frutifique? Qual é o dia? Esse dia é só seu, é só para a sua vida. Desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Só estamos esperando esse dia.
Por que você veio a essa igreja hoje? O que trouxe você até aqui? Ah, pastor, o pessoal é gente boa. Gosto muito da palavra, da pregação, do louvor. Gosto muito da convivência. O que te trouxe até aqui? Desde o dia, exatamente nesse dia, talvez seja este dia, que você deve transformar a sua oração em ação de graças. Louvor, adoração, exaltação, glorificação a Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém, irmãos.